Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos ouvintes, bem-vindos ao programa Papo Espírita, que é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje no estúdio temos Miriam dos Anjos, Thelma Alves e eu, Ana Cristina Sampaio. Como vão, meninas? Tudo bem, vocês? Tudo bem, e vocês? Bom, hoje nós vamos conversar sobre uma lei espiritual que rege todas as nossas existências como seres humanos e é conhecida como lei de causa e efeito. Muita gente chama de karma, outros de lei de ação e reação. A diferença é que causa e efeito representa uma lei à qual somos submetidos. Ação e reação representam o nosso comportamento e movimento perante essa lei. Então, toda vez que nós atuamos em relação ao nosso semelhante, provocamos diretamente uma ação sobre ele e automaticamente haverá uma reação. Essa reação nem sempre será da pessoa que é afetada por nós, mas da vida em si mesma. Então, Miriam e Thelma, como a lei de causa e efeito ocorre na nossa vida? Silêncio total entre nós dois, né? Mas vamos lá, Miriam. Vamos lá, então vamos começar a tagarelar. Como é uma lei, né? E como nós somos regidos por leis de Deus, leis divinas, que são imutáveis, então nós não devemos ignorar, embora tenhamos as nossas leis, né? A que regem o nosso mundo material. A lei de causa e efeito, a física também já nos dizia, né? Quando um corpo exerce influência sobre um outro corpo, ele responde com a mesma intensidade em direção oposta. Tudo que fazemos, portanto, tudo que fazemos, quer em pensamentos, quer nas nossas ações, nós temos a responsabilidade de responder por isso. Então, nada do que pensamos, nada do que fazemos sem que ninguém nos veja, no sentido de que isso não vai afetar ninguém. Primeiro vai afetar nós e depois os outros. Quanto mais intensa é essa nossa atuação, mais intenso será o retorno. Então, essa lei de causa e efeito tanto nos traz benefícios no sentido de serenidade, de mais amor, né, de mais indulgência com as coisas, quando nós fazemos o esforço de agirmos e pensarmos positivamente, de agirmos e tentarmos agir, né, conforme os ensinamentos do Cristo. O retorno será sempre um retorno de melhor bem-estar, de melhor aceitação. Quando nós estamos num outro caminho da rebeldia, da não aceitação, obviamente o que nos chegará são os transtornos que nos trazem tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso corpo mental. Bom, a espiritualidade, ela planeja com perfeição essas consequências, né, da lei de causa e efeito na nossa encarnação, ou seja, aquilo que nós precisamos vivenciar para nos modificarmos, aprendermos lições e mesmo resgatarmos débitos com outros espíritos que prejudicamos em outras vidas. Então, vamos ver como é que isso acontece. A médica Marlene Nobre, hoje desencarnada, explica em um vídeo no programa Mundo Maior Repórter. Vamos ouvir. Nós escolhemos com os nossos mentores uma maneira de desatar os nós, né? E de realizarmos ações benéficas para contrapor as maléficas que fizemos. E isto é planejado e muito bem planejado no mundo espiritual. Então, Miriam e Thelma, uma questão que fica, se tudo é planejado no mundo espiritual, existe livre-arbítrio na lei de causa e efeito? Existe, né? Na verdade existe, mas nós temos todo o nosso planejamento, que a gente adquire antes de encarnar e tudo, mas nós podemos quebrar ou não esse planejamento, isso que é o livre-arbítrio nesse processo. E isso vai retornar para a gente, se for coisas boas, vai retornar com energias boas, como muitos falam, né? O universo conspira a favor ou ao contrário, né? Então, à medida que você vai trabalhando nesse processo, nós vamos obter êxito ou não. Aí vamos retornar com uma questão muito mais agravada. Geralmente o médium, quando ele reencarna, principalmente os médios mais ostensivos, ele tem um compromisso maior. Os livros colocam muito isso, que o compromisso que você tem é até
com um contexto social mesmo, na qual você está ligado. Por isso que as pessoas falam, nossa, aquela pessoa é médium, não sei o quê. Não, é um compromisso mesmo. Exceção de alguns que vieram para missão, mas, vamos dizer, 90% dos médios é o processo da lei de ação e reação. Certo. Agora, uma dúvida importante. Nós vamos sempre sofrer as consequências negativas daquilo que nós fizemos no passado? O médico Sérgio Felipe explica. Vamos ouvir. Erramos no passado, eu vou sofrer as consequências negativas disso? Não necessariamente, se eu mudei de atitude. Tudo aquilo vai vir? Vai, mas eu vou saber surfar nessa onda. Ou seja, a lei de ação e reação nem sempre é para a gente só sofrer, né? Porque, claro, se estamos na nossa melhor versão, imagine o que já fizemos lá para trás, né? E aí hoje temos muitas provas, temos desafios, muitas expiações, né? Porém, ele diz que se a gente modificou o nosso comportamento, a gente pode não ter que vivenciar, sofrer uma situação negativa. Comenta isso pra gente, Miriam, por favor. Não, é isso mesmo. O livre-arbítrio, que é a escolha, né? E como escolha, há uma responsabilidade nossa sobre o que nós estamos escolhendo. Ao mesmo tempo, é interessante que eu posso ter vindo com um compromisso de reparar, né, através da expiação ou através de provas, né, difíceis, determinado comportamento que eu tive em vidas, né, passadas. Mas, em algum momento, eu chego aqui, reencarno e me dou com uma religião, não necessariamente espírita, né? Eu me engajo naquela religião, eu entendo que para tudo há um propósito, que a justiça de Deus é justa, então tudo que me chega é porque eu preciso passar, não é porque Deus está me castigando, não é porque eu esqueci. Então, me dá força para que eu aja de uma forma melhor nessa encarnação, ainda que isso possa ser de forma inconsciente. Então, o meu desejo, a minha ação de ser melhor, sem às vezes até que eu saiba, eu estou minimizando determinadas situações que eu vi programado. Mas não tem aquele ditado de que um ato de amor, né? Ele cobre uma multidão de erros nossos. Então, quanto mais atitudes eu me esforçar no amor, não interessa quem eu fui no passado. Se está chegando dificuldade, eu preciso enfrentá-las. Não tenho que ficar lastimando por elas. Então, que eu haja no amor. Um amor por mim, um amor pelos outros, me engaje em trabalhos de assistência a tantos outros que estão sofrendo. É isso mesmo, a gente tem que aprender a surfar nesse mar da vida, com certeza. É bacana isso, né, Thelma, que a lei de causa e efeito, ela pode ser positiva. Com certeza. Explica pra gente. Eu até estava lembrando um caso uma moça que eu atendi aqui, que ela veio desesperada, que no momento insano ela cometeu o aborto. Então ela entrou naquele processo de depressão, a situação física dela estava muito ruim e também sentia também a influência daquele irmãozinho que ela, né, fez com que ele desencarnasse, não pudesse nascer e tudo. E aí a gente colocou uma nova ótica para ela. Você vê que não precisa ser no plano espiritual já planejado, né? Então você quer vir frequentar aqui, conhecer aqui. Ela começou a se engajar e aí ela começou a trabalhar com esse tipo de pessoas, né? E passou alguns anos, assim, ajudando pessoas no hospital, nos lugares que ela trabalhava, focando esse lado para que não abortasse e tudo. E passou algum tempo, ela conseguiu engravidar e teve o filho, muito bem, saudável, e depois descobriu, através de uma mensagem, que era aquele filho que ela tinha abortado alguns anos atrás, uns 2 anos atrás. Que teve a oportunidade de vir novamente. Num momento super difícil, que ela estava vivenciando, inclusive financeiramente, que poderia também levar. Falar, não, né, não vou conseguir, uma série de situações, e todo mundo ajudando, apoiando. E ela veio ter o filho, logo depois que ela teve o filho, passou alguns meses, ela conseguiu um emprego. Olha que coisa linda. Você vê que uma história é planejada com espiritualidade,
Mas aqui no plano encarnado mesmo, tá aqui. Então, ela já está com um filho rapaz, então está com outro contexto. E é bem engajada nessa questão do aborto, né? Porque é um sofrimento muito grande. Então, assim, você vê que até neste momento a espiritualidade está atuando, está ajudando, está levando para uma multidão, né? De ajudando a que a gente supere uma porção de coisas que fizemos no passado. Eu até fico emocionada. Foram negativas, né? Eu fico emocionada porque eu acompanhei muitos anos esse caso e é muito lindo, é muito emocionante. Todo esse processo de resgate, né? Ela e o filho, e houve manifestação no grupo mediúnico que o filho estava revoltado e hoje estão super unidos. Olha que coisa linda. Então, você mostra bem com esse exemplo que a lei de causa e efeito, a gente não sabe os compromissos que a pessoa tinha com essa criança que queria vir, que ela não permitiu que viesse, né, da primeira vez, porém, ela se conscientizou, ela, com o livre-arbítrio dela, ela se modificou, usando o amor, né? Vou receber esta criança. Isso. E ela consegue modificar toda a vida dela, espiritual, que vai ter reflexos nas vidas futuras, né? Nas próximas encarnações dela. Isso. Então é importante a gente deixar claro para o ouvinte que a lei de causa e efeito, ela é uma lei espiritual, ela existe para todos, mas ela é regida por uma justiça divina. Isso. Não é isso? Isso. Então, muitas coisas que a gente vivencia hoje, de provas e expiações, nós nunca vamos, talvez, saber, não nesta vida agora, né? As causas, as origens. Tem coisas que são desta vida. Isso. A grande maioria. Dizem os espíritos que 80%. Exato. Falava isso. Tem nós nada causamos... a ver com a vida passada, nós estamos causando hoje. E é bom que a gente fale, deixe isso muito claro, porque as pessoas, com esse conhecimento espírita, tendem a pensar, eu fiz alguma coisa no passado para merecer isso. E às vezes ela está fazendo agora, né, Miriam? Exato. Fala um pouquinho sobre isso. Não, interessante. Está fazendo agora ou então passa por uma situação. Não, na próxima encarnação eu vou resolver. Só que está empurrando e não sabe qual será a condição dessa própria encarnação. E se é com outra pessoa, você não sabe qual vai ser a condição espiritual daquele outro. Se vai ter uma próxima. E Jesus foi tão claro quando ele disse, antes de ficar orando, reconcilia-te com teu inimigo. Né? E o inimigo não é aquele que a gente... Inimigo é aquele que falou uma coisa que eu não gostei e aí fiquei magoada, ressentida. Então, vamos rever isso, né? Porque grande parte dessas nossas dificuldades nós estamos adquirindo hoje. Lembrando que nós estamos num mundo em que os nossos valores morais estão sendo extremamente questionados. Coisas parecem translucidamente tão naturais, como se fizessem parte da natureza e não fazem parte da natureza, né? Determinados sexismos, né? As pessoas se organizando pelos seus iguais. Gente, nós estamos num processo de união, de harmonização, não é um processo de divisão. Então, muito das nossas mazelas, nós estamos construindo agora mesmo. Não é o seu karma, porque muita gente fala essa palavra, né? Que não é necessariamente um sinônimo de lei de causa e efeito, mas significa no imaginário popular, né? Não vou nem entrar no que significa mesmo a palavra karma, mas as pessoas pensam que, estou sofrendo porque fiz alguma coisa. Porém, você pode modificar. Com certeza. Exato. Isso. Não é passividade. Exato, é só eu modificar a minha maneira de ver, a minha maneira de agir, usar a doutrina, usar o evangelho, né? Usar os exemplos de Jesus, que é a nossa conduta que devemos seguir, porque nós podemos modificar tudo. E a espiritualidade sai nos auxiliando nessa caminhada, né? E o interessante, Ana, você está falando, estou me lembrando aqui dos ensinamentos de Jesus, quantos foram curados? E ele não falou, eu te curei, né? A tua fé te curou. E o interessante, quanto daqueles que foram curados que voltaram novamente à situação anterior, porque às vezes a gente age assim, tá a dificuldade, vem a solução, a gente relaxa de novo e volta para o mesmo comportamento, o pensamento anterior.
a gente tem muita dificuldade em nos mantermos empoderados de nós mesmos, do nosso pensamento, das nossas vontades, não é? Então, Cristo está sempre ali, né? Ele mostrou ali quantos ele ajudou. Ele fala até, né? A tua fé te curou, né? Vás e não peques mais. Então, é você que tem que se modificar, porque você conseguiu mobilizar todo o contexto, né, energético do seu corpo e tudo, e se curou. Olha aí o seu potencial, né, que Jesus fala, vós sois deuses, mas a gente não acredita. Ele fala, tua fé te curou, vás e não peques mais. Por quê? Você está curado, então vai para mudar, vai melhorar, vai fazer as coisas diferentes. Porque aquele mal, às vezes, estava sendo teu freio. Que muitas vezes a gente fala, nossa, eu estou com essa doença, eu sou cego, eu sou isso e tal. Mas é o nosso freio, nós pedimos para esse freio. Muitas vezes na espiritualidade a gente pede muitas coisas que os nossos mentores, a equipe que planeja nossa encarnação, chega e fala assim, não, a gente vai dar só 1/3, porque talvez você nem aguente 1/3. A gente pede 1 milhão de provas para tentar quitar. Isso, quitar um monte de coisa, né? E não dá conta. E eles veem que a gente não dá conta. E aquela doença que veio naquele momento, você está blasfemando, você está reclamando, e aquele é teu freio. Sem isso, você faria coisas muito piores. Então, assim, você tem que, até isso, agradecer aquela gastrite, que você tem que estar, né, com a alimentação mais equilibrada, mais regradinha e tal. Por quê? Porque senão você vai cair na esborna. Não, e também, ao mesmo tempo, diminui o estresse, fica menos nervoso. Isso, né? saber o todo. Fala assim, por que eu estou passando por isso? Por que esse problema me causa esse comportamento? Né? E a disciplina, né? A perseverança, a resignação, que nós já falamos aqui, já temos 2 programas sobre isso, né? Então, assim, a aceitação. Então, tudo por isso... exemplo, a solidão que muita gente vive, né? Muita gente pensa, é meu karma. Porém, às vezes você vem com uma condição de que você não consegue construir uma família, ou você não consegue ter filhos, ou seus relacionamentos não seguem em frente, para que... A Maíse Braga fala muito isso, que é uma pausa de reajuste afetivo. Sim. Às vezes foram emoções descontroladas que você teve no passado, né? Você usou mal disso, e aí você vem com essa condição. Só que ela vem para ti... uma lei de causa e efeito que vem para te auxiliar. É uma amorosidade de Deus que te dá aquela condição, parece que é um castigo, mas se você observar aonde eu preciso me modificar para que a solidão não mais ocorra, né? Por que às vezes eu sou muito negativa, às vezes eu afasto as pessoas, o que é que acontece comigo? Então ela vem para que você se observe e modifique seu comportamento. E nessa vida mesmo, de repente você modifica e a solidão acaba, né? Ou vem de uma outra forma, você preenche a sua vida com outro tipo de amorosidade, que às vezes não é familiar, mas é de amigos, não é isso? Isso. Até a gente costuma brincar, tem assim, hoje é piada, né? Fala assim, aceita que dói menos. Né? Então a gente tem que aceitar o nosso contexto. Se nós estamos vivenciando, se a gente não pode conseguir modificar, né, aquilo, como você falou, vamos buscar uma alternativa para resolver ou para melhorar. Se você é solitário em casa, vai frequentar uma igreja, vem para a comunhão aqui, tem muitas opções. Você vai frequentando trabalho voluntário, tem para você estudar, tem você assistir palestra, você vem, porque tem online, mas às vezes você vindo, você se interage com alguém, toma passe, vai conhecendo. Então, assim, todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Nós temos que fazer a sua parte, a gente tem que aceitar, tem que ter a disciplina, que, né, a Miriam está colocando, a disciplina, e tem que buscar. E tem que ter vontade de fazer as coisas. Então, se a gente ficar resignado, rabugento e de mau humor, a gente vai ficar violentando a lei maior, né? Essa lei, esse sistema que nós estamos
Tem um livro, Mecanismo da Mediunidade, que fala, tem uma coisa que eles falam assim, que nós estamos, acho que André Luiz, coloca assim, que nós estamos mergulhados na divindade de Deus como peixes e plantas no oceano. Eles, né, essa divindade, ela nos envolve por dentro e por fora, né? Então, isso, nós estamos nesse grande oceano mesmo de energia que essa lei nos envolve. Né? Então, a gente tem que ter a consciência, a maturidade, né? O discernimento de entender tudo isso para trabalhar tudo isso. Essa relação com todo, com o ser superior, essa relação que a gente tem com nossos próximos, com as pessoas com as quais vivemos e com o campo espiritual também, que aí é o trabalho de cada um. Bom, nós vamos dar um pequeno intervalo e nós vamos continuar falando sobre como funciona a lei de causa e efeito. É 1 minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Estamos de volta ao programa Papo Espírita, hoje falando sobre como funciona a lei de causa e efeito. No bloco anterior, nós conversamos sobre como essa lei divina atua na vida de cada um de nós. Mas e na coletividade? As catástrofes naturais são parte dessa lei? Vamos ouvir as explicações da doutora Marlene Nobre e do doutor Sérgio Felipe sobre os desastres naturais. Eu não vejo que as catástrofes sejam algo que nós impingimos à Terra. Porque no Livro dos Espíritos está bem claro que a lei de destruição é uma lei universal. É para que mais rapidamente a gente evolua. Meteoro sempre caiu, furacão sempre teve, terremoto sempre teve era do gelo, pior que isso, não é? Então, a Terra continua do jeito que ela está, não é? E nós estamos vivendo as experiências, só que agora nós estamos sabendo, nós estamos tendo mais consciência. Miriam, o que você fala sobre esse assunto? Estou refletindo aqui também. De fato, esses desastres naturais sempre aconteceram, né? Nós é que estamos tendo mais acesso a isso tudo. Mas eu também penso, acrescentando um pouquinho, que não é só a informação que nos chega mais rápido. Nós também, enquanto seres humanos, estamos interagindo de uma forma bastante prejudicial com a natureza, né? Nós também temos um papel importante na aceleração desses processos, como a doutora Marlene falou, desses processos trágicos vindos por desastres naturais, por uma intransigência, negligência humana nossa. Então, é necessário que a coisa aconteça para que a gente evolua? Sim. Mas é necessário o escândalo, mas aí daquele que, né, traz o escândalo à tona. Então, é bem nesse sentido. Nós também concordo tanto com a Marlene e o doutor Sérgio, né, quem sou eu, né? Mas eu gostaria de trazer esse adendo, né? Nós também colaboramos também com isso. Estamos causando também, né? Alguns efeitos. Isso, porque é o próprio amadurecimento das pessoas, né? A gente vai buscando, construindo aqui e acolá, né? Vai fazendo as coisas, mas depois a gente vai começando a pensar como construir, como usar, né, o equipamento melhor. E esses desastres, por quê? Acontecem porque não cai uma folha, né? Sem que Deus esteja sabendo. Então, aquelas pessoas que estão naquele local que aconteceu aqueles desastres, foi necessário, né, acontecer. Para quem está observando, o quê? Pensar, refletir, ter aquele olhar de sensibilidade, de empatia. Então, assim, toca o coração de todo mundo, né? Então, nada é por acaso, tudo é feito para objetivos maiores. Então, nós que temos que nos ater
a cada momento que vamos vivenciando aqui, ou sabendo, ou acontecendo, a gente tocar o nosso coração. Quando a gente se deparar com uma coisa assim, pedir a Deus para estar atuando, levar a equipe espiritual logo para atender aquelas pessoas. Até dizem que as equipes espirituais que estão no plano espiritual, que são brasileiros, são aqueles que chegam abraçando, acolhendo. É verdade. Dizem, né? Acho que foi mencionado porque até no somos nosso assim, grupo, né? porque o brasileiro tem essa coisa, né, de abraçar, de acolher. E acho que foi até alguém do nosso, acho que foi a Selma lá no nosso grupo, que falou que a equipe espiritual que está no plano espiritual, que vai ao local, principalmente nesses países mais... O brasileiro já chega cantando, acolhendo. Que lindo, abraçando. É que bonito, bacana. né? Isso é bem incrível, né? Vamos entender melhor se essa lei de causa e efeito é inexorável e independe se somos conscientes ou não do mal que causamos. Vamos ouvir a opinião do físico André Oliveira e da monja Cohen sobre esse assunto. Ótimo. Nós, no início, fomos criados simples e ignorantes. Quanto mais conhecimento sobre a lei, nossa ignorância diminui. O mal existe porque é uma manifestação da ignorância do ser. Mas mesmo aquele que não sabe, não tem nada a ver de eu não sabia, não tem nada a ver com isto. Não sabia e fez besteira, a lei, eu disse, é impessoal e incontestável. Fez, volta. É que nem um bumerangue. Você jogou o bumerangue, você fez uma ação negativa, um pensamento maléfico, você jogou, vai voltar. A diferença é se eu percebo e me arrependo. Não se apaga causas e condições, não tem apagador de passado, não tem apagador de uma palavra uma vez dita, de um gesto feito ou de um pensamento produzido. Não se apaga, mas você pode transformá-lo. Que bacana, né? Ela é extremamente clara e direta nisso. Ter consciência ou não do mal que fizemos não apaga suas consequências. Lei de causa e efeito. Então, Miriam, se não somos conscientes muitas vezes, né? Somos ignorantes do mal que causamos. O mal vem de volta, tem uma reação, né? Nós sofremos o impacto daquilo que causamos. Como é que a gente pode, na prática, começar a modificar a nossa inconsciência, a nossa ignorância? Às vezes, dizer que somos inconscientes do mal que fazemos é muito confortável. Para se manter na inércia, não tem que fazer nada, né? Mas a gente dá nome para tantas coisas que talvez seja para facilitar a comunicação entre nós, né, humanos. Mas veja bem, qualquer coisa que eu faça em prejuízo de mim mesmo ou em prejuízo do outro é a ignorância do bem que eu estou praticando. Isso. Não é? Isso. Que hoje nós chamamos que ignorância do bem que reflete na nossa palavra mal, fazer o mal. Se eu estou preocupado em me melhorar, em ser uma pessoa melhor, se eu estou de fato crendo, aceitando e tendo certeza de que quanto mais eu me aproximar dos exemplos, dos ensinamentos evangélicos, de amor, de perdão, de caridade, esse bem vem para mim como também para os outros. Então, eu não tenho que estar preocupado, penso eu, né, Cristine e Thelma, se é inconsciente ou se não é inconsciente. Basta eu ter consciência, e isso ninguém pode negar que não tem. Que eu falei alguma coisa que o outro se aborreceu, porque eu estou vendo a atitude do outro, que eu tive uma atitude perante mim mesma. Eu me boicotei. Eu devia ter dito não, mas eu disse sim, porque eu não consigo dizer não. Isso é um hábito que pode ser mudado. Então, de fato, né, não há nada que nós possamos justificar da ignorância que cometemos conosco e com os outros. E se essa ignorância persiste, a lei nos traz ocasiões de vivenciarmos novamente para que a gente possa ter uma nova atitude perante aquela anterior. É interessante que a gente pode transformar todas as consequências do que fizemos de mal no passado, mesmo que não saibamos o que fizemos, a partir de uma nova atitude.
Isso é extremamente positivo, né? E dá um alento muito grande, não é isso, Thelma? Com certeza. Principalmente se você pode trabalhar em relação aquele contexto, aquela família, aquela situação, você podendo fazer isso, sem se preocupar. A espírita também tem, às vezes, você entra naquele processo, o que eu fiz na outra vida, né? Não interessa, né? Não a gente interessa. Esquece, é para isso mesmo. Tem a reminiscência, na verdade. Você vai ter alguma coisa que está te chamando a atenção em algumas coisas, alguns aspectos, você fica até perseverando em relação a algumas coisas. Então, quando isso te chama a fundo nisso, aí você, estou no caminho certo, estou fazendo... Então, é basicamente isso. É fazer a tua parte, né? Que o céu te ajudará. Isso é líquido e certo. Agora, que bacana que a gente pode pensar que, apesar de todo um sofrimento que a gente esteja vivenciando, se a gente muda de entendimento e muda de atitude, a gente pode estar modificando todo o restante da nossa encarnação, que poderia ser de mais sofrimento. Às vezes, até a situação é uma situação muito difícil, mas se a gente muda a forma de encará-la, né, como vocês sempre falam, com resignação, aceitação, buscando as lições e também modificando as atitudes, né, usando o bem como parâmetro, a gente pode ter uma vida muito mais feliz, mais satisfatória, né, internamente, apesar de às vezes as condições exteriores não serem fáceis, mas a vida interna pode ser bem mais satisfatória, só com essa mudança, não importa o que fizemos, né? O Haroldo Dutra, ele fala de uma forma bem interessante, busca aonde está a tua dificuldade nessa vida, que você vai saber o que você deve ter feito nas outras, né? Com certeza. Então, não precisa ficar buscando. Isso. Tem muita gente que quer saber, né? O que será que está causando isso? Saiba que existe a lei de causa e efeito. E que nada que você está passando é fruto do acaso. Ela existe também nesta vida. Sim. Que falamos isso no bloco anterior, né? Isso. A grande maioria você está causando agora mesmo. Não precisa... eu casei com esta pessoa. Eu tenho... E essa pessoa me faz sofrer. Então, eu devo ter alguma pendência com ela no passado. Não, às vezes foi uma má escolha mesmo sua desta vida. Não é? Uhum. Então, por que você fez essa má escolha? Agora você busca saber e modificar. Porque a gente sempre pode modificar. E às vezes a gente fica, né? O espírita tem muito isso. Eu fiz uma coisa no passado e agora eu tenho que sofrer as consequências e tenho que aguentar, né? Não é nada disso. Às vezes você não está melhorando em nada a sua situação, não é isso? Miriam, Thelma? Às vezes você pode estar até agravando, né? Agravando. Né? Então, assim, é aquela coisa, o autoconhecimento mesmo, não tem jeito. É se conhecer, orar e vigiar, pedir a espiritualidade para atuar, para que você tome algumas atitudes, né, ou uma atitude, várias atitudes, que seja o menos impactante, né, para todos, para você. E se for, segura a onda e vai tocar o teu barco, né? Eu acho assim, na verdade, tudo são escolhas. Nós é que vamos escolher. Tudo é o nosso livre-arbítrio. E principalmente atualmente, que nós estamos tendo uma consciência muito maior de tudo, de todos, né? O livre-arbítrio está aí muito forte. Então, é o momento, né? De fazer a escolha certa. E não adianta, no momento, né? Exato, se justificar que não mudei, não tomei outra atitude porque a situação, uma pessoa, jogar fora de si a justificativa por não ter feito. Terceirizar, né? Não tem como. Não tem como. Você responde por você. Até, por exemplo, pessoas, hoje em dia a gente fala da depressão, né? Suicídio, a gente já falou sobre esse assunto aqui também, mas mesmo que a pessoa venha com uma depressão, isso tem causas espirituais, a gente sabe, e ela tenha tendências suicidas, ela vai sempre poder utilizar da vontade
para modificar essa tendência e fazer com que nessa encarnação ela supere toda uma ignorância e más atitudes, né, no passado. Às vezes, até numa situação como essa, a força de vontade possa estar prejudicada em consequência desse quadro. Mas existem recursos terapêuticos, não é? É aquilo que nós sempre comentamos. Ninguém pode mudar o outro. Então, não tem ninguém que consiga tirar alguém de um quadro depressivo se o depressivo também não se abre para as possibilidades de melhora. Isso, é verdade. Inclusive, eu estou lembrando da Ivone Pereira sobre essa questão de que ela foi suicida, uma né? médium. Uma médium. Uhum. Ela nasceu numa família que ela, desde bebê, ela se entendia como médium. Uhum. E ela não aceitava aquela família, que não era o pai dela de verdade, tudo. E o processo mediúnico que ela vivenciou, o trabalho mediúnico, a depressão que ela tinha, a tristeza, a melancolia que ela tinha de um suicídio que ela cometeu. Aí depois, com o tempo, com o trabalho, frequentar o centro espírita e tudo, ela conseguiu vencer todas essas etapas. O mentor espiritual dela, que era o pai dela na outra encarnação, que foi colocado para ela que ela não ia poder ter um relacionamento afetivo com ninguém. Tudo isso ela vivenciou solitariamente e numa época que nem psicólogo, nem psiquiatra, nem terapeuta nenhum ela teria acesso. Hoje nós temos, mas numa época extremamente difícil, e ela conseguiu vencer essas grandes etapas, que foi de uma ex-suicida e como médium. Com bastante compromisso. Com bastante compromisso. Então, assim, ela para nós é um exemplo para você ver através das literaturas dela, da história dela, das recordações da mediunidade. Tem um livro chamado Recordações da Mediunidade, Isso. que coloca até ela quando bebezinha, que estava para morrer, que ia ser enterrada viva, que ela estava percebendo tudo. E aí a mãe dela pediu a Maria, a mãe dela é católica, o pai espírita. Aí o pessoal já estava velando o corpinho dela de bebê e ela estava vendo tudo, percebendo tudo, que ela poderia passar por esse processo. E a mãe dela foi até a imagem de Maria, pediu por ela e falou assim, olha, se ela sobreviver, ela vai ser de Maria, uma coisa assim, né, e tal, pediu, tudo, passou um pouco, todo mundo já velando o corpinho e tudo, daqui a pouco ela respira. Meu Deus. Então, assim, a história dela é incrível, quem puder, né, ver esse livro, esse livro é maravilhoso, então mostra como ela superou, em uma encarnação, 2 grandes processos. Uhum. Que não é fácil, porque o médium sempre é assediado e principalmente suicida é 2 vezes mais assediado. Pois é, para a gente concluir o nosso programa, é importante a gente dizer, né, que a lei de causa e efeito, ela vem para o nosso bem. Sim. É uma lei divina que vem em nosso amparo. Não é justamente a parte negativa. Não. É porque, como nós agimos, nós recebemos a reação. Como nós fomos até hoje, né, espíritos muito comprometidos, muito ignorantes, muito inconscientes, estamos colhendo hoje atitudes erradas do passado. Porém, neste momento que temos essa oportunidade em que o mundo está tomando mais consciência, não só de uma lei dessa, né? Em diversas religiões, em diversas partes do mundo, cada um tem um entendimento meio que parecido sobre essa lei, né? Ação e reação, causa e efeito, karma. Mas nesse momento a gente tem condições de fazer diferente, em que estamos mais conscientes dos erros que não devemos cometer, né? De como devemos nortear nossa vida na correção. Então, esse é o momento para a gente fazer a mudança, para termos reações diferentes no futuro também, né? E temos que limpar, e podemos também limpar tudo isso com a prática do bem. Porque essa lei também nos beneficia dessa forma, não é isso?
É isso. Então, vamos encerrar o programa Papo Espírita. Esperamos que os nossos ouvintes tenham podido compreender melhor. Um assunto que parece aparentemente um pouco pesado, né? Mas a gente tentou mostrar um pouquinho na prática como é que ele funciona. Agradecemos Miriam e Thelma pela participação de vocês e convidamos os ouvintes a buscarem o programa Papo Espírita e outras produções da Comunhão Espírita de Brasília no nosso canal do YouTube. Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Inscreva-se no canal e compartilhe os nossos bate-papos. E se quiser nos escrever, o e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Então pedimos a você, Thelma, por gentileza, para fazer a nossa prece de encerramento. Okay. Obrigada a todos e até a próxima. Vamos fechar os nossos olhos, nos acomodar, sentir a presença do nosso Pai Maior, envolvendo a cada um de nós. Sentindo o olhar meigo do Mestre Jesus, nos envolvendo, nos acolhendo, nos abraçando. Sentindo a presença dos mentores, o mentor de cada um de nós, estando conosco. E agradecidos ao Pai Maior por a oportunidade de conhecer a Tua Palavra. Saber que nós podemos sempre estar melhorando, envolvidos com todo carinho por elas, por a espiritualidade. E assim, Pai querido, em Teu nome, em nome do Mestre Jesus, em nome do Mestre dos Mestres, em nome do mentor espiritual desta casa, deste grupo, vamos dar por encerrada essa atividade de agora, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.